Olá, estamos aqui para o estudo da nossa segunda aula da Revista dos Adultos, onde busca estudar os aspectos da Palavra de Deus. Esse trimestre procura fazer uma espécie de bibliologia, ou seja, uma teologia da Bíblia Sagrada. Nós estamos já há algum tempo com a necessidade de uma aula que buscasse esse tema. Esse tema é relevante, é essencial, é importantíssimo. Voltarmos-nos para a Palavra de Deus. Avivamento acontece quando a Igreja do Senhor se volta para o Senhor. E o meio pelo qual a Igreja se volta para o Senhor é a oração, o jejum, o quebrantamento e a palavra, uma volta às Escrituras. Por isso, eu creio que a CPAD acertou muito quando nos presenteou com essa lição, a supremacia das Escrituras. Nós já temos visto aqui a nossa primeira aula, que é uma espécie de aula introdutória, falando sobre a autoridade da Bíblia. A Bíblia ela tem caráter de autoridade, por isso dizemos e afirmamos que ela é a nossa regra de fé e prática, porque a Bíblia ela não contém apenas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, por isso ela tem autoridade. O próprio Jesus disse que passaria os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passaria. Tem um caráter de autoridade. Hoje estamos aqui para aprendermos sobre a inerrância. Um dos aspectos que estuda a bibliologia é que a palavra de Deus ela não contém erro. Como que nós podemos definir, então, essa questão de inerrância? Porque são mais de 40 autores em espaço e tempo diferente que escreveram a palavra de Deus. Alguns críticos não aceitam a Bíblia porque dizem, foram os homens que escreveram. De fato, homens escreveram a Bíblia, mas homens inspirados por Deus. Nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje, nessa reflexão, nós buscaremos, à luz do que a revista nos orienta aqui, responder essas questões. Como homens de carne e osso, pecadores, produziram um texto santo, infalível e inerrante. Fique comigo, eu me chamo Josué, seja bem-vindo ao meu canal. Se esse conteúdo for útil para você, você pode nos ajudar deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal e compartilhando para mais pessoas. Amém? Bom, a nossa aula de hoje, a inspiração da Bíblia, ela tem o texto áureo em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3:16. O texto nos diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática nos diz que a inspiração da Bíblia Sagrada, em primeiro lugar, é divina, porque o Espírito Santo inspirou, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Toda a Bíblia, todo o cânon sagrado. Não existe nível de mais importante do que outro. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda é importantíssima e a Bíblia toda é inspirada. Norman Geisler, ele diz que o que diferencia é o registro e o ato em si de grau de importância. Por exemplo, quando a Bíblia narra que Jezabel morreu, isso é uma verdade incontestável. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu, também é uma verdade incontestável. O que diferencia é o grau de importância na morte desses personagens. Todos os dois relatos são inspirados e importantes, mas a morte de Jesus é infinitamente mais relevante e mais importante do que a morte de um personagem como o de Jezabel. Mas ambos os textos, ambos os relatos são inspirados. O que muda é a verdade que tem grau de importância na nossa vida, na vida daqueles que ouvem e que leem. Tudo bem? Então, nós temos a leitura bíblica que é feita em classe, que está em dois textos. Primeiro texto, 2 Timóteo, do capítulo 3, versículo 4 ao 17, e segunda carta de Pedro, ou segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. O texto fala assim, 2 Timóteo 3, 14 até o 17.
Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste instruído sabendo de quem tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Lembrando que nesse período aqui, as escrituras do Novo Testamento estavam sendo compostas. Então, as sagradas letras aqui é uma referência ao Antigo Testamento. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. E temos muito firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós podemos definir, então, a inspiração como o soprar do Espírito que conduziu esses homens a escrever as Escrituras. Mas como nós vamos ver aqui no decorrer da aula, não foi algo remoto, ou seja, o Espírito Santo não robotizou os homens para que eles escrevessem. Não é uma espécie de ditado. Deus usou os homens na sua natureza, no seu contexto, para introduzir as suas verdades no mundo. A inspiração divina da Escritura foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade, que é um dos aspectos da revelação especial. Nós temos dois aspectos da revelação especial: Cristo, o Verbo que se faz carne, a palavra viva, e o outro aspecto da revelação especial é a Bíblia, a palavra escrita. Nessa lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal, plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nós temos então o primeiro tópico aqui que vai falar sobre a doutrina da inspiração divina. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e palavras similares são usadas mais de 3.800 vezes, para mostrar que os autores eram apenas reprodutores daquilo que Deus estava querendo transmitir ao povo. Por exemplo, Êxodo 24:4, a palavra de Deus nos diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Todas as palavras do Senhor que ele queria expressar para o seu povo. Jeremias 26, versículo 2 nos diz que a Bíblia nos diz que Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma das palavras que o Senhor havia dito. No Novo Testamento, a palavra é usada também dessa maneira. 1 Coríntios 2, versículo 13 fala que são palavras que o Espírito Santo ensina. Ou seja, a palavra do Senhor está totalmente ligada com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o autor primário da revelação. A Bíblia vai nos falar em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, a palavra de Deus fala de coisas do passado, do presente e também do futuro. Somente Deus conhece o fim desde o princípio. Jesus, ele asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Mateus 5,18, ele diz que nenhum jota ou um tio se omitiria da lei do Senhor. Eu quero compartilhar com você aqui algumas verdades que você vai encontrar na teologia sistemática de Stanley Orton, falando sobre a inspiração da Bíblia. Stanley Orton e os autores ali que compõem essa teologia sistemática vão trabalhar dentro dessa questão da inspiração divina. Nós podemos ver ali, segundo esses estudiosos, que Deus se revelou à sua criação. A inspiração diz respeito, portanto, ao registro ou à escrita dessa revelação divina. Nós temos em Romanos capítulo 1, Deus falando que ele se deixa conhecer pela criação. Mas, como nós temos falado, há um novo nível de revelação
Esse novo nível de revelação é justamente a palavra de Deus escrita. Em todo o Antigo Testamento, nós nos deparamos com expressões tais como: assim falou o Senhor a Moisés, dizendo, Êxodo 14, versículo 1, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, Jeremias 11, versículo 1. Nós temos, por exemplo, Ezequiel 39, 1, quando Deus fala: tu, pois, ó filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus. E como nós vimos, essa expressão assim diz o Senhor, como está registrado em Amós 2:1, são declarações que aparecem em média e declarações similares 3.800 vezes. Não é à toa que em Hebreus capítulo 1, o escritor aos Hebreus já começa iniciando, falando que dizendo que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós dos últimos dias falou-nos por intermédio do seu Filho. Então Deus, ele sempre está interessado em falar com o seu povo, em se comunicar com o seu povo. Os escritores do Novo Testamento não tinham também a menor dúvida de que estavam falando em nome de Deus. Jesus não somente ordenou que os discípulos pregassem, mas também lhe disse o que deviam pregar. Atos capítulo 10, versículo 41 ao 43. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Nós podemos ver então que Jesus dá essa orientação e usa como exemplo os profetas que anunciaram a respeito dele. Suas palavras não eram palavras de sabedoria humana, ou seja, a palavra dos discípulos, mas as palavras que o Espírito Santo ensinava. 1 Coríntios 2,13 diz que eles comparavam as coisas espirituais com as espirituais. Paulo, por exemplo, vai escrever a Timóteo que as Escrituras podiam fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo, segundo Timóteo 3, versículo 15. Nós podemos ver que o valor das Escrituras não se devia ao escritor humano, mas à sua origem. Paulo indica que o mérito das Escrituras não está no escritor humano, mas no próprio Deus. Ele afirma que toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, não é qualquer escrita, é porque essa escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. O termo inspiração é derivado desse versículo e aplica-se à Bíblia Sagrada, porque toda a Bíblia é escritura sagrada. A palavra grega empregada aqui é theopneutos. Theopneutos significa literalmente soprada por Deus. Pedro afirma, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida, profecia aqui no sentido de Escritura, por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Em virtude de sua inspiração pelo Espírito Santo, toda a Escritura é fonte de autoridade. Foi Jesus quem garantiu que até mesmo o menor dos mandamentos bíblicos é importante e obrigatório. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 18 e 19. A Bíblia é escritura inspirada, plena e verbal. O que significa essa expressão plena e verbal? Nós podemos destacar aqui pelo menos 9 aspectos de que a Bíblia é inspiração plena e verbal. Primeiro, toda a Escritura é soprada por Deus, ou seja, procede de Deus, segundo Timóteo 3,16. Primeiro aspecto, ela é divina porque vem de Deus. Em segundo lugar, os autores das Escrituras falaram inspirados pelo Espírito Santo, como vimos, 2 de Pedro 1, 21. Terceiro, os escritores sagrados não falavam segundo a sua própria vontade, mas de acordo com a vontade divina. Quarto,
Todavia, eles tomavam parte ativa e dinâmica na produção das Escrituras. Não eram meros robôs. Lucas 20:42, João 12:39 e Atos 3:22. Quinto, toda a Escritura é inspirada por Deus, portanto, toda a Escritura é palavra de Deus. 1 Coríntios 14:37, 2 Timóteo 3:16. Sexto, toda a Escritura é proveitosa. É uma regra completa e suficiente para a fé prática. A Bíblia não nos foi dada para a gente ficar apenas mais inteligente ou mais informado, mas sábios. A inteligência e a informação diz respeito ao campo cognitivo do que pensamos. A sabedoria está diretamente relacionada com a nossa vida prática. 2 Timóteo 3:16 e 17, né? Paulo fala que as Sagradas Escrituras nos tornam sábios. Sétimo, nenhuma linha da Escritura pode ser deixada de lado, anulada ou destruída. A totalidade da Escritura tem de ser aceita em sua integridade e plenitude. João 10, versículo 35. Oitavo lugar, a Escritura é mais fidedigna que qualquer observação meramente humana, seja baseada na experiência científica ou filosófica. 2 de Pedro 1:12 ao 19. Então, aqui a gente pode fazer uma pausa só para a gente afirmar que não é a experiência que valida a Bíblia, tá certo? Novas revelações não podem ser aceitas como revelações no sentido de cânon sagrado, novas doutrinas, porque a Bíblia é suficiente. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a suficiência da Bíblia. Ou seja, ali contém tudo o que precisamos saber a respeito de Deus, de nós mesmos, da salvação, do passado, do futuro, da história. A Bíblia é suficiente. Bom, em nono lugar, nenhuma parte da Escritura é condicionada quanto à sua veracidade por nenhuma limitação do seu autor humano. 1:20 de 2 Pedro nos diz que homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esses homens são considerados homens santos justamente pela inspiração do Espírito Santo. Não quer dizer que eles eram impecáveis. Não. Nós temos Moisés, por exemplo, que cometeu um assassinato lá no Egito, né? Que bateu na rocha quando Deus ordenou que ele só tocasse. Por esse motivo não entrou na terra prometida, mas os escritos deles são escritos sagrados. O Espírito Santo preservou como santo a Escritura, apesar dos seus autores serem homens falhos. Bom, nós podemos prosseguir dizendo que isso permite variedades de estilo literário, gramática, vocabulário e outras peculiaridades humanas, justamente por essa ação do Espírito Santo, que é o condicionamento histórico-moral, bem como a pecaminosidade do homem e a finitude humana, são contrabalanceadas justamente por essa supervisão do Espírito Santo. A inspiração plenária e verbal contém uma definição essencial no próprio nome. Como o nome já diz, a crença de que a Bíblia é inspirada nas próprias palavras verbal, escolhidas pelos escritores. A inspiração é plenária, ou seja, plena, total, inteira, porque todas as palavras em todos os escritos originais, também chamados de autógrafos, são inspiradas. Uma definição mais técnica da inspiração, segundo a perspectiva plenária e verbal, poderia ser esta: a inspiração é um ato especial do Espírito Santo, mediante o qual motivou os escritores bíblicos a escrever, orientando-os até mesmo no emprego das palavras, preservando-os de igual modo de todos os erros ou omissões. Por exemplo, quando um escritor ia falar sobre uma casa, ele poderia escolher a palavra entre casa e moradia. Se ele escolher casa ou moradia, isso não vai mudar a intenção do Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo está inspirando o autor a falar sobre casa e ele muda a palavra para campo, aí já não é inspiração. Aí ele está mudando a ordenança de que o Espírito está lhe direcionando. É nesse sentido de que o Espírito Santo respeita o caráter humano. Quando nós pegamos homens que eram boiadeiros, eles vão falar de verdades do reino de Deus usando o seu contexto imediato. Fazenda, boi, cavalo, jugo. Quando nós pegamos gente da monarquia,
diante do sacerdócio, eles vão usar palavras no contexto dele. Vão falar de sacrifício, de purificação, de suborno, coisas que está dentro do seu contexto. Dentro desse contexto, o Espírito Santo guiou os homens para que a palavra de Deus tivesse harmonia e não entrasse em contradição em termos. Então nós podemos dizer, para a gente voltar aqui para isso tudo aqui está na teologia sistemática de Stanley Orton, tá, meus irmãos? Para a gente voltar aqui sobre a questão da doutrina da inspiração bíblica, só para fechar aqui o nosso argumento, a inspiração verbal e plenária era a opinião da igreja primitiva durante os 8 primeiros séculos da igreja. Nenhum líder eclesiástico de vulto ousou sustentar outra opinião. Então, há uma harmonia de pensamento em que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Procedimento similar foi adotado pelas igrejas cristãs ortodoxas até o século XVIII. A inspiração plenária e verbal continua sendo o conceito sustentado pelo evangelicalismo. O Stanley Orton ele vai pontuar algumas outras opiniões acerca da Bíblia, que algumas pessoas vão dizer que a Bíblia foi ditada ou foi apenas mérito humano, mas aí não convém a gente falar aqui, até porque a gente desperdiçaria um pouco de tempo. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, leia lá a Teologia Sistemática de Stanley Orton, na parte de Bibliologia, ou então você pode também lançar mão do primeiro volume da Teologia Sistemática de Norman Geisler. Ele vai dar ótimos argumentos, mostrar e citar alguns pais da igreja primitiva que falaram e defenderam a inspiração da Bíblia Sagrada e em que difere ou em que grau a Bíblia é inspirada por Deus, até que ponto é palavra humana, e então ele vai discutir essas questões mais apologéticas, mais profundas, que eu acho que aqui já é suficiente o que a gente definiu como inspiração divina. Vamos prosseguir então para o nosso segundo tópico, onde vai falar sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. Primeiro, a inspiração dos autores. Como nós vimos, o Espírito Santo ele garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto gênero literário, gramática, vocabulário e outros. Por isso você pega, por exemplo, o Novo Testamento, se você for nos escritos originais ou mesmo no interlinear bíblico, você vai ver que o grego de Lucas é um grego mais técnico, né? Quando você vai para outros escritos, você vai ver que é mais simples. No caso do João, o Evangelho de João tem um grego mais simples, o de Lucas um grego mais acadêmico, se é que podemos dizer assim. Há uma diferença de linguagem, há uma diferença cultural, né? Você não pode comparar, por exemplo, o escrito de Pedro e o escrito de Paulo. Tanto em grau de profundidade quanto em grau técnico são diferentes. Mas ambos têm caráter divino, porque ambos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Aí nós entramos no segundo subtópico, que é justamente as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, segundo escreve Tiago, na sua epístola, capítulo 5, 17, usando Elias como exemplo, ele disse que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas orando pediu que não chovesse, Deus fechou o céu durante 3 anos e meio para que não chovesse nem orvalho caísse sobre a terra. Homens comuns que se tornaram extraordinários pela ação do Espírito Santo. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, como nós mencionamos, foi impedido de entrar na terra prometida, Deuteronômio 32, versos 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras quanto às suas inspirações e veracidades está condicionado às limitações dos autores humanos. Novamente, o Espírito Santo preservou a pureza do texto sagrado, apesar da impureza do autor. Em segundo lugar, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagens. Nós temos, por exemplo, narrativa nos livros históricos, 1 Samuel e 2 Samuel, por exemplo, é um exemplo. Nós temos os salmos, que são poesia, provérbios, que são livros de sapiência, livros de sabedoria, de conselho. Nós temos outros textos, né? Nós temos gêneros literários diferentes. Quando você pega o livro de Cântares de Salomão, dificilmente você vê alguém pregar em Cântares de Salomão. Justamente porque ele tem um gênero literário
que é diferente dos outros. O livro de Cântares ele tem uma peculiaridade porque conta da intimidade do esposo com a esposa, que no caso é o pastor lá e a sunamita, representados por Salomão e a sua amada, e há textos ali que de forma poética e simbólica fala da intimidade do casal. Por isso que muitos pregadores evitam falar desse texto em cultos normais. Geralmente se usa texto de Cântares para falar em encontro de casais, né, em preparação para noivados, para casamentos, porque fala da intimidade do casal ou mesmo em aconselhamento bíblico para casais. Nós temos outros gêneros literários que são a parábola, a hipérbole. Por exemplo, a hipérbole é quando você fala assim, nossa, eu morri de rir. Na verdade, você não morreu. Você quer dizer que você riu muito. Quando você fala assim, olha, eu chorei rios de lágrimas. Não quer dizer que seus olhos viraram uma torrente, mas que você chorou muito. Então, são tipos de linguagens. As metáforas, as símiles para comparar, por exemplo, Zacarias 2:8, Tiago 3, versículo 3 ao 5, que compara a nossa língua como uma chama, compara a nossa língua como um navio que precisa ser guiado e controlado. Fala do homem que controla a sua língua, semelhante a um cavalo que tem freio na boca. Isso é símile, é comparação. Você usa um exemplo real para falar de uma verdade metafórica que se aplica a outro elemento. Nós temos o cavalo, que é freado pelo cabresto, né, da boca, e o homem sábio é aquele que consegue controlar as suas palavras. Então, nós subjugamos a nossa natureza quando controlamos nossa língua. Isso é uma espécie de símile. E aí o vocabulário simples e rebuscado depender do grau de instrução do autor. Novamente, 2 de Pedro 3, 15 e 16, Pedro vai falar, por exemplo, que Paulo escreveu com uma profundidade assim tremenda, a ponto de alguns distorcerem por não entenderem aquilo que Paulo dizia, ou mesmo por maldade, distorciam as verdades do apóstolo Paulo. O emprego dos discursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Tudo bem? Bases bíblicas para essa afirmação, Provérbios 2, versículo 6, Tiago 1, 17. Sintetizando o que falamos até aqui, as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários, o emprego da linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores bíblicos. E a linguagem do senso comum é o quarto caráter da inspiração divina e dos homens, dos escritores humanos. A linguagem do senso comum. Na descrição dos fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol, Josué 1,15. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou na batalha de Gibeon, Josué 10:13. Essa linguagem não ignora o fundamento científico nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos. Então, isso precisa ficar bastante claro. É a linguagem popular. Por exemplo, você não vê nenhum autor bíblico citando carro, citando trem, citando foguetes, porque isso fugia da sua compreensão da sua época. Então não há menção disso. Se fala de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de fome, de pestilência. Agora, os meios pelo qual essas coisas surgiriam no mundo não foi revelado aos autores bíblicos. Então eles usam, por exemplo, figuras de linguagem para expressar algo do seu tempo. Eu acho bem interessante que seria como se você, por exemplo, pegasse um índio no meio de uma floresta que nunca viu cidade, nunca viu metrô, nunca viu avião, elevador nem nada, trouxesse ele para o centro de uma cidade como Nova York ou mesmo São Paulo, mostrasse para ele metrô, elevadores, carros, aviões, helicópteros. Lembrando que esse índio, nem sua tribo, nunca viu nada do tipo. Aí você fecha os olhos dele, transporta ele de novo para a sua tribo e pede para que ele conte para o seu povo tudo o que ele viu na cidade. Quais seriam as linguagens que ele iria usar para descrever tudo que ele viu na cidade?
Talvez ele fosse comparar, como diz o Rodrigo Silva, talvez ele fosse comparar, por exemplo, o trem a uma grande centopeia gigante, a uma grande cobra gigante que transportava as pessoas dentro dela, porque ele vai usar o seu conhecimento imediato e cultural para descrever uma verdade mais elevada do que aquele já poderia ter visto. E isso acontece muito em Apocalipse, quando João vai dar uma descrição, por exemplo, da sala do trono, Apocalipse capítulo 4, que ele entra na sala do trono, e ele diz que o chão da sala do trono é como um mar de vidro. O que o João estava querendo descrever com aquilo? São profundidades que João não compreendia, até hoje é muito profundo para que a gente compreendamos. Paulo, falando acerca de si mesmo na terceira pessoa, ele diz que conhece um homem que há 14 anos, ele falando dele mesmo, subiu ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, viu coisas profundas demais que não é lícito ao homem dizer. Então nós temos essa verdade bíblica aqui. Quando, por exemplo, Josué fala que o sol parou, não quer dizer que a terra não gira ou coisa do tipo, né? É apenas o senso comum, que isso fique claro. Em terceiro lugar, o Espírito Santo e a Bíblia é o nosso terceiro tópico. E nós temos em primeiro lugar a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes 3, versículo 4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, lá no livro de Esdras 1, versículo 1 e Esdras 5, versículo 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Zacarias 7, versículo 12. E o próprio Cristo, que é a autoridade maior, mencionou a lei de Moisés e os profetas e os escritos como livros inspirados. Lucas 24, 44. E também na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, a partir do verso 19 em diante, quando o rico está em tormento e pede para que Jesus pede para que Abraão mandasse Lázaro para pregar para os seus irmãos a fim de que eles não fossem para aquele lugar de tormento. O Abraão ali diz assim, eles têm a lei de Moisés, eles têm a lei e os profetas, a lei e os profetas, que ouçam. A lei e os profetas é uma referência direta ao Pentateuco e aos Quetuvinhos, aos livros dos profetas, ou seja, a escritura do Antigo Testamento. Era suficiente para que naquele momento o homem alcançasse conhecimento e a realidade da salvação e a necessidade da mesma. Aí você pergunta, então como que acontecia a salvação no Antigo Testamento? Da mesma forma que acontece hoje. Os salvos do Antigo Testamento olhavam para a promessa que viria, ou seja, Jesus, o Verbo de Deus que viria, a promessa. Eles olhavam para frente. Hoje, como que acontece a salvação? Nós olhamos para o passado, olhamos para o Cristo que já veio e já consumou a nossa salvação. Então, da mesma forma que pela fé nós somos salvos hoje olhando para o passado, para os feitos de Jesus, os salvos do Antigo Testamento também eram salvos pela fé, olhando para o futuro, para as obras que Cristo realizaria, tá certo? Então, a lei e os profetas é o Antigo Testamento. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, João 14, 26, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, os guiará em toda a verdade. E em segundo lugar, os escritos bíblicos que indicam esse cumprimento. Atos 2, versículo 4, 1 Coríntios 2, 10 e Efésios 3, 5 são bases bíblicas para exemplificar isso. Nesse aspecto, Paulo declara que escrever sob orientação do Espírito e que suas epístolas são palavras de Deus. Nós temos Romanos 15, versículo 15, 16, 1 Coríntios 14, 37, Gálatas 1, 12 e 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, por exemplo. Pedro reconheceu e classifica os livros de Paulo como as Escrituras, 2 de Pedro 3, 16. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança, João 16, versículo 3. Daí o Espírito Santo está relacionado também com a escrita do Novo Testamento.
A obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia, ela ensina que o Espírito testifica que Cristo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 15, 26, de 16, versículo 8 a 11. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz fé regeneradora. Efésios 2, versículo 8, que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Desse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, louvado seja Deus, a fim de regenerar os pecadores. 1 Pedro 1,23, a regeneração pela palavra. Palavra essa direcionada pelo Espírito. Esse mover do Espírito não é possível sem aceitar nem entender a palavra de Deus. Mateus 13, versículo 15, 1 Coríntios 2, 14. Daí a necessidade de que se pregue a Bíblia, de que se pregue a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Iluminação, Efésios 1, 18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Ainda se um anjo do céu descer e pregar um outro evangelho que não seja esse que os apóstolos tenham pregado, é maldito, é anátema. Sintetizando o que falamos até aqui, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Então, nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui, recapitulando nossa aula para a gente encerrar. O que as Escrituras reivindicam? Primeiro, reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. A própria Bíblia reivindica essa característica. O que é inspiração plenária? Nós vimos isso. Inspiração plenária da Bíblia é a inspiração total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tá certo? A gente pode citar alguns gêneros literários aqui: narrativa, parábola, hipérbole e metáforas. A alegoria, por exemplo, é um modo de expressão que procura representar pensamentos e ideias sob forma de figuras. Qual os dois pressupostos básicos de inspiração divina no Novo Testamento? A gente viu isso. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de que enviaria o Espírito Santo para guiar os discípulos em toda a verdade. João 14, versículo 26, e os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Atos 2:4 e 1 Coríntios 2:10 e Efésios 3:5. Também fala isso. Em quinto lugar, o que não é possível acontecer sem que haja um mover do Espírito Santo? Primeiro, sem o mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar, nem entender as palavras de Deus. Mateus 13, versículo 15, 1 Coríntios 2, versículo 14. Conclusão da nossa aula: a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Que essa palavra inerrante, infalível e inspirada possa fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Que, como Jesus, nós possamos entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus, em sua bondade e misericórdia, te abençoe. Se essa aula foi abençoadora para você, trouxe algum esclarecimento ou edificação, não se esqueça de nos ajudar compartilhando para mais pessoas, deixando o seu joinha. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, assim Deus nos permitindo. Tchau, tchau.